Salve, meus amigos! Hoje vamos falar sobre a morte do Olavo de Carvalho, né? O guru da extrema-direita brasileira dos últimos anos e auto-intitulado filósofo, né? E o Olavo faleceu agora na virada da segunda para terça-feira e a princípio se imaginava, né, que ele tinha morrido de Covid. Existe ainda uma dúvida sobre isso ou não, mas parece que já apareceu aí um atestado de óbito com uns outros problemas ligados inclusive à parte respiratória, porque o Olavo fumava muito, né? E enfim, mas permanece a dúvida, né? Porque como ele era um negacionista da Covid, ele dizia que a Covid não existiu, né? Que não existe, é um vírus mocorongo, né? Ele usou essa expressão. Então a gente fica na dúvida aí se ele realmente morreu de Covid ou não por conta disso, né? E a gente pode pegar essa situação, né, o fato do falecimento do Olavo de Carvalho, para poder discutir, ponderar aqui, debater sobre o que é a filosofia, né? E também sobre o que não é a filosofia, né? E eu, dessa vez, fiz a mesma coisa, né, que no vídeo passado, ou seja, publiquei um texto no Facebook pedindo, né, para as pessoas definirem o que é filosofia para cada um, né, e ponderando detalhes, questões, alguns elementos, né, que comparecem no pensamento filosófico. E muita gente ajudou, agradeço imensamente aqui mais uma vez, e vou citar o nome de todos os amigos aqui também. Agora, eu vou tentar dividir essa questão em 2 vídeos, né, porque senão vai ficar muito grande, né, e a intenção é fazer aqui um resumo para vocês da questão, para não ficar muito longo, né. Então, assim, a gente começa hoje ponderando sobre o que não é a filosofia, a partir de algumas ponderações, algumas definições feitas pelo Olavo de Carvalho, né. Antes de mais nada, né, vale colocar que o Olavo era uma figura muito polêmica, né, e para além de ser uma figura polêmica, falava muita besteira, né. Essa é a grande verdade, né. Ele tem várias bobagens inacreditáveis, assim, né. Por exemplo, ele chegou a dizer que é clássica e todo mundo conhece, ele chegou a dizer que a Pepsi Cola estava colocando fetos abortados para adoçar os refrigerantes, né? Sem nenhuma prova, né? Essa é que é a questão, porque ele poderia até, de repente, ter descoberto um negócio desse, mas tem que provar, né? E uma outra que ele falou foi que o Obama era um agente russo infiltrado, né, no governo americano. E tem, evidentemente, a bobagem que ele falou sobre a Covid, né, que está até aqui, que eu vou ler para vocês, né? Ele afirmou o seguinte: a Covid não existe, né? O medo de um suposto vírus mortífero não passa de historinha de terror para acovardar a população e fazê-la aceitar a escravidão como um presente de Papai Noel. Quer dizer, então assim, vivia num mundo à parte, né? Chamou o vírus de vírus mocorongo, né? A Covid não existe, é um vírus mocorongo, né? E provavelmente faleceu de Covid aí, quer dizer, né? É uma situação muito complicada que a gente está vivendo, várias pessoas aí negando a vacina e depois falecendo, né? Então, quer dizer, e o Olavo era um pouco o guru de muitas dessas pessoas, né? Inclusive do presidente e dos filhos, né? Que são, né, tão problemáticos, né, quanto ele, para dizer o mínimo, né? Mas enfim, independente disso, o Olavo tinha algumas definições pessoais sobre o que é a filosofia, né? E eu acho interessante partir dessas definições dele para poder ponderar os problemas que existem com essas definições, para a gente poder entender hoje, no vídeo de hoje, o que não é a filosofia. E aí, no vídeo seguinte, no próximo vídeo, né, da segunda-feira que vem, a gente vai passar a discutir o que é a filosofia, né, saindo dessa esfera das ponderações do Olavo e tentando ponderar ali, tentando situar contraditórios ao que ele apresenta, né, nos textos dele. Então tem três definições, né, que eu pesquei aqui dos textos do Olavo. Tem inclusive o link aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês,
de um texto dele que se chama O que é a Filosofia, né, que está na internet, no site dele, tá? E uma definição que ele... duas dessas três ponderações dele eu extraio desse texto do site dele. E tem uma outra, uma terceira, que eu retirei da página dele do Facebook, que também está lá, né, uma definição bem específica ali, e que tem uma contradição ali, né? Tem uma questão que ele pondera que realmente faz um certo sentido, mas é uma contradição, porque ele defende uma coisa e defende outra que, né, que são incompatíveis. E eu vou tentar apresentar isso aqui agora para vocês, né? E antes disso, ainda vale dizer que eu concordo com apenas uma coisa que o Olavo disse na vida, né? Que foi quando ele disse que, em relação àquele debate, né, muito famoso entre o Ciro Gomes e o Rodrigo Constantino, ele comenta dizendo que é a mesma coisa que botar, né, um garoto de um cara de 1,20 m para discutir com um cara de 1,80 m, né, se referindo ao Rodrigo Constantino como o cara de 1,20 m. Né? Então nisso aí eu concordo com o Olavo em gênero, número e grau, assim, é fato. Né? Não dá nem para o começo um debate entre o Rodrigo Constantino e o Ciro Gomes. Mas, enfim, para além disso, existem as definições que o Olavo dá de filosofia, e eu acho importante. Sim, tem mais uma coisa, né, que vale a pena falar antes de chegar nessas definições. O Olavo era uma figura que ele criticava muito o apego excessivo da filosofia aos livros, né? Tem trechos dele também, falas dele se referindo a isso, e dizendo, né, que a filosofia está para além da questão dos livros, etc. e tal. Isso realmente ele está correto, ele não está errado em dizer isso. Né? O problema é que ele faz isso numa de criminalizar, entre aspas, né, os livros como se fosse uma coisa que não tem conexão nenhuma com a filosofia. E também não é assim. Né? E é curioso ele dizer isso porque ele publicou livros. Né? Mas em certo sentido ele tem razão. Né? A gente vai chegar também nesse aspecto no próximo vídeo, né? Quando a gente falar sobre o que é a filosofia. Tá? E uma última coisa também que vale falar antes dessas definições tem a ver com o fato de que ele questiona o saber acadêmico também sobre filosofia. Né? E também é uma questão ambivalente, uma questão ambígua, né? Porque por um lado ele tem razão, a filosofia não se resume, né, ao saber acadêmico. O fato de você ser formado em filosofia não garante que você seja filósofo, né? Porque isso é um tipo de prática que demanda uma série de características que nós vamos debater no próximo vídeo. Né? E, enfim, e o Olavo não tinha o curso de filosofia. Mas isso também não é, né, o fato de não ter o curso também não elimina a possibilidade da pessoa ser filósofo. Não é isso que problematiza a questão no caso dele. Né? O que deixa a coisa problemática são as definições que ele tem do que é filosofia, que são assim, né? Fora do eixo. E a gente vai conhecê-las agora aqui, né? E eu vou fazer uns comentários a esse respeito também, tá? Então, o Olavo, ele tem três aspectos interessantes que ele coloca, né? Importantes, na verdade, que ele coloca sobre isso. E nesse texto do site dele, O que é filosofia, ele pondera duas características importantes que ele considera importantes para a filosofia. A filosofia seria uma espécie de impulso originário, tá? E, ao mesmo tempo, seria também uma vocação, uma busca do bem supremo. Tá? E aí tem uma terceira definição que a gente vai trazer no final aqui, que tem a ver com um outro detalhe, mas essas duas eu acho interessante trabalhar com vocês primeiro aqui nesse momento. Tá? Então, assim, primeiramente essa noção de impulso originário, que é um pouco rápido até de falar sobre isso. Tá? Essa noção de impulso originário, ela é muito conectada com o que se entende especialmente no início da modernidade, no desenvolvimento ali do início da modernidade, da virada do século XIX para o século XX, como uma espécie de posição de originalidade, né? Que seria uma posição de criatividade, criação, né? E no caso da filosofia, uma criação que seria eventualmente conceitual, né? Uma autoria, né? São essas movimentações da genialidade, por exemplo, também, que já é um termo inclusive mais antigo, do romantismo,
mas que se sustenta ali no início da modernidade, né, para depois perder completamente o peso, né? Existe um texto do Agamben sobre o conceito de gênio, que é bem recente, né? Está num livro chamado Profanações, quem quiser acessar, e eu acho que ele pensa essa questão de maneira bem interessante ali, saindo dessa problemática de originalidade, enfim, que realmente hoje em dia não faz mais sentido, tá? E então por quê, né? Porque essa ideia de algo que nasce do nada, né? Porque a ideia de origem é um pouco isso, né? Nasceu do nada, né? Nasceu, né? De repente, foi uma coisa, né? E isso realmente hoje já tá substituído há muito tempo, já há décadas, pela noção de processo, né? De algo que se cria como transformação de outro algo, né? Então, portanto, o trabalho do filósofo vai ser muito em função de entender esses processos, né? E não ficar preso ou apegado a uma ideia de origem, uma coisa meio de, né, originalidade, que realmente hoje em dia não faz mais sentido, tá? A segunda questão é essa ideia de bem supremo, né? Na verdade, o Olavo ele mescla filosofia, ou tentava mesclar, né, filosofia com o cristianismo, né, uma posição de cristão conservador, né? E isso é uma situação extremamente problemática, talvez seja, né, a maior contradição do Olavo está aí, né? Por uma série de motivos, né? A gente pode pensar aqui em alguns. A filosofia, na verdade, inclusive o Olavo, quando ele fala dos livros, né, quando ele critica os livros, ele fala que o Platão e o Sócrates não eram pessoas tão apegadas aos livros assim, tentando mostrar o seguinte, né, a filosofia nasceu sem esse vínculo excessivo com os livros e hoje está muito impregnado dessa presença dos livros. Ora, a filosofia do Sócrates e do Platão também nasceu como uma espécie de oposição radical ao mito grego, portanto, a esse elemento de religiosidade, né? Pelo menos do ponto de vista da prática do filósofo ali, né? Então não faz sentido ele ter essa conexão, né? Ele fazer essa crítica trazendo o Platão e o Sócrates e ignorar o fato de que a filosofia nasce exatamente como um contraponto à religião, né? Ao mito grego, né? Enfim, e para além disso, essa noção de bem, a noção de bem, né? Bem supremo, aliás, um bem supremo, né? Essa noção não faz mais sentido, né? Na história da filosofia já há muito tempo, né? Então, assim, como é que a gente pode pensar isso aí a partir de uma série de roteiros históricos, né? Mas eu acho interessante a gente, para poder fazer um resumo aqui, partir, por exemplo, do Nietzsche, né? Que escreve esse livro aqui, Para Além do Bem e do Mal, né? No século XIX, no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, e para ponderar justamente o trabalho do filósofo e a postura do filósofo como alguém que tenta se desvincular dessas conexões muito rígidas com qualquer tipo de moral, qualquer tipo de noção de bem, né? Qualquer defesa de uma noção de bem, tá? E, enfim, aí é um prelúdio a uma filosofia do futuro, que seria justamente para além do bem e do mal, né? E tem mais aqui, tem mais 3 livros que eu quero citar ainda nesse aspecto do bem supremo, mas vale dizer o seguinte, que na verdade não se trata exatamente de você defender que você não deve fazer o bem numa situação específica, né? Numa situação de vida cotidiana, você considerou ali que você, né, eu preciso ajudar aquele senhor de idade a atravessar a rua, você vai, ajuda, dá o braço para ele, ajuda, leva ele até o outro lado, etc, etc. Não é disso que se trata, né? Se trata de posicionar algum tipo de bem que seja inquestionável. Essa é a grande questão, né? Por quê? Porque toda e qualquer noção de bem que é vendida como supremo, bem supremo, gera sempre algum tipo de problema. Por quê? Porque quem define o que é o bem a partir de uma pretensão de supremo, né? É sempre difícil isso, porque se você deixa na mão de um grupo ou de uma pessoa específica, ela vai definir o que é o bem para ela. Sempre assim, é sempre assim que funciona, né? Por isso que, inclusive, tem um livro muito interessante do Emile Cioran, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês aqui agora, que é o Breviário de Decomposição,
tive o tempo aqui rapidinho. Então, que é o Breviário de Decomposição, né? E esse livro é fantástico, assim, um dos livros mais brilhantes que eu já li na minha vida, tá? E o Cioran aqui vai descascando tudo, né? É uma filosofia radical, ele levou às últimas consequências aquela ideia do Nietzsche de filosofar com um martelo, né? E realmente é martelada atrás de martelada, né? E num dos verbetes aqui, a gente lê uma ponderação dele muito interessante, que ele fala justamente que essa questão de bem, de pureza, né, e tudo mais, o espírito que a propõe, né, no espírito que a propõe, toda fórmula de salvação erige uma guilhotina, né? Toda fórmula de salvação erige uma guilhotina. Porque é isso, né? É sempre preciso ter muito cuidado com essas pessoas e grupos que ficam, né, propondo um bem supremo para todo mundo, né? Porque quando você vai ver, no final das contas, acaba que esse grupo domina os outros, impõe a sua ideia de bem e começa a eliminar os opositores. É sempre assim, a história mostra isso de maneira muito clara, né? E tem esse livrinho muito interessante aqui também, que é o Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, né? Que é uma discussão muito interessante também, porque a Hannah Arendt é uma filósofa judia que saiu da Alemanha por conta da Segunda Guerra, né? Por conta da ascensão do nazismo, e ela chega nos Estados Unidos, vai trabalhar na New Yorker, né? Que é uma revista, e ela é contratada, e ela é direcionada pela revista para poder acompanhar o julgamento do Eichmann, né? Do Adolf Eichmann, que foi um dos últimos judeus capturados depois do final da Segunda Guerra, né? O Eichmann foi capturado na Argentina, né? Pelo Mossad, o Serviço Secreto de Israel, inclusive numa questão problemática lá, porque o Mossad entrou na Argentina sem avisar o governo argentino, né? Capturou o Eichmann e levou o Eichmann para ser julgado por um tribunal judeu em Jerusalém, que também é uma questão problemática, porque, em tese, o correto seria ele ser julgado por um tribunal internacional. Mas, enfim, ele foi levado. E aí a Hannah Arendt foi cobrir o julgamento e dessa cobertura nasceu esse livro, no qual ela discute justamente essa noção de banalidade do mal, né? E o que seria a banalidade do mal, nesse caso do Eichmann, né? A Hannah Arendt percebeu, dentre outras coisas, que o livro é muito rico, muito grande, cheio de detalhes, mas ela percebeu um ponto interessante. Ela percebeu que o Eichmann, a defesa do Eichmann, dizia exatamente o seguinte: olha, né, o Eichmann estava cumprindo ordens, ele era um homem de bem, né, estava cumprindo as ordens, cumprindo os ritos da sua sociedade, né? E aí, evidentemente, que ela começa a entender o seguinte, que realmente se o sistema, se o poder, se o governo está corrompido, né, está, enfim, transformado em alguma coisa de ordem brutal ali, o restante da população vai ficar subdito àquilo e a ideia de bem vai ficar problematizada, né? Vai servir a algo que pode ser abominável, né? Sob certo sentido, que é o caso enfim, no caso do nazismo, abominável em todos os sentidos, né? E, enfim, mais pautado por uma ideia de bem, porque o bem para eles era esse, né? E o Eichmann seguia esse roteiro, né? Então, mais uma questão para poder pensar nessa ideia de bem supremo aí que o Olavo coloca, né? E o último livro nessa questão ainda, que eu acho interessante de citar para vocês, é esse livrinho aqui de psicanálise que chama-se O Estranho Gozo do Próximo, tá? Do Philippe Julian, que, dentre outras coisas aqui, discute o imperativo categórico do Kant, né, conectado com essa discussão da psicanálise sobre a questão do outro, né, que é uma questão muito importante também para entender o problema com essa ideia do Olavo de bem supremo, né? E, enfim, e essa ideia de outro é interessante, né? Porque existe, inclusive, uma discussão muito grande em relação à questão do mandamento cristão, né? O Freud fala disso no Mal-Estar na Civilização, né? Porque o problema com essa ideia é essa, né? Existe o mandamento, esse, né? Existe o mandamento cristão do amar ao próximo como a si mesmo, né? E existe uma sacada sutil aí, né? Porque amar ao próximo como a si mesmo é fácil. E é a própria estrutura do dogmatismo, né?
eu te amo desde que você se converta, né? Ou seja, eu te amo desde que você pense igual a mim. E aí entra a ponderação, né? Amar o próximo como a si mesmo é fácil. Difícil é amar o próximo como outro que ele é, como diferente, né? Como uma questão emblemática ali para nós, né? Então isso também problematiza a questão de bem supremo, né, do Olavo, que não faz mais o menor sentido na discussão filosófica atual, tá? E tem uma última questão que eu acho legal de levantar com vocês também, tá? Que tem a ver com uma definição que ele dá, que ele diz assim: a filosofia é a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, né? É uma definição que ele dá também, chamando atenção para essa noção de unidade. Isso também não faz mais o menor sentido num debate sério de filosofia, né? E ele, na verdade, existe o trecho é um pouco maior, né? Ele fala, tá no Facebook, né, dele lá, é um texto de 2004 também, e ele pondera aqui que, né, a pessoa no início tem que estar o tempo todo aberta, né, a outras correntes de pensamento, todas as correntes de pensamento, todos os valores que estejam em luta no seu tempo, deixar-se impregnar por ele sem nenhum julgamento prévio e aos poucos ir buscando alcançar uma atitude intelectual de conjunto que faça justiça aos vários pontos de vista, baseando nisso a construção da sua personalidade e o seu senso de orientação na vida e no cotidiano. Essa ideia de uma atitude intelectual de conjunto é interessante, né? Nesse caso ele tem razão. Só que ele chama essa atitude intelectual de conjunto de uma unidade do conhecimento, e não existe mais isso. Essa ideia de unidade não faz mais sentido, né? E aí eu deixo duas indicações para vocês aqui para pensar isso aí, tá? Que aliás, três rápidas indicações aqui, que é esse livrinho do Stuart Hall, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, tá? Que ele vai discutir, entre outras coisas, as alterações nas concepções de identidade, né? E aí, portanto, essa coisa de unidade da consciência se problematiza, porque se a unidade da identidade se problematiza, a unidade da consciência caminha dessa maneira junto, né? E, enfim, ele distingue o sujeito do iluminismo, do sujeito sociológico e do sujeito pós-moderno, né? O primeiro seria um indivíduo totalmente centrado e unificado, né? E depois ele passa pelo sociológico. Quando ele chega no pós-moderno, né, ele já descreve como uma identidade que se torna uma celebração móvel, né, que é definida historicamente e não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um eu coerente, né? Enfim, nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas, né? Então, assim, essa ideia de unidade da consciência do Olavo também não faz mais o menor sentido. Isso não se discute mais no debate sério, tá? E o Stuart Hall é um exemplo disso. Existe também o Edgar Morin, esse livrinho aqui chamado A Cabeça Bem Feita, que também é bem interessante para pensar isso, tá? E o Edgar Morin pondera aqui a questão, ele diz o seguinte, na página 59, conhecer e pensar não é chegar a uma verdade absolutamente certa, mas dialogar com a incerteza, né? Então, a unidade da consciência, na verdade, é uma não unidade, né, hoje em dia, porque a gente trabalha hoje com a ideia da incerteza e do provisório, né, de algo que está sempre em processo, nunca completo, nunca unificado, né? Isso não existe mais, tá? E termino com esse textinho, né, que eu já passei para vocês aqui também, que eu já troquei com vocês aqui, que é esse aqui, que é do Alain Badiou, né, que chama-se Uma Tarefa Filosófica Ser Contemporâneo de Pessoa, né? Então, o Alain Badiou está chamando a atenção para o fato de que na França, né, há uma defasagem de contato com a poesia do Fernando Pessoa, que pode ensinar para a filosofia, dentre outras coisas, a questão da heteronomia, portanto, a questão da ausência de unidade na consciência, né? Então, assim, o vídeo de hoje foi foi nesse âmbito aqui, deixa eu dar uma olhadinha no tempo, foi nesse âmbito de discutir essas questões ligadas aos problemas, né, da visão do Olavo do que seja a filosofia, né? E, ou seja, né, para a gente tentar pontuar hoje o que não é filosofia a partir de algumas perspectivas do Olavo, tá? E aí no vídeo seguinte, no próximo vídeo, a gente vai discutir outras questões aqui para poder ponderar o que é a filosofia a partir
dos comentários que vocês fizeram aqui, né? Contribuindo do que os amigos do Facebook fizeram e, né, e da galera aqui também do YouTube e do grupo também que a gente tem no WhatsApp, que é muito rico, muitos debates interessantes, né? E que ajudaram a gente a construir essa visão aqui do que seja a filosofia, do que é a filosofia, e a gente vai tratar disso no próximo vídeo, tá bom? Então, a gente se fala lá, espero que vocês tenham gostado aí, e se você gostou, deixa o seu gostei embaixo, curte o canal, tá? E se quiser apoiar a gente também, tem uma campanha no Apoia-se, e a gente se fala na próxima, beleza? Abraços, fui!